mostrar um exemplo prático de dimensionamento de pilar submetido a flexo-compressão. Bom, gente, eu resolvi passar esse vídeo, né, de forma prática, a aplicabilidade, né, desse dimensionamento, né, em um elemento pórtico, né, de um galpão. Bom, para começar, né, a gente primeiro tem que analisar a situação de projeto. Então, eu peguei esse projeto aqui de um galpão, eu havia passado na última aula, até comentei a respeito, né, dessa estrutura. Então, eu havi eu havia definido, né, o projeto arquitetônico, eu tenho as dimensões do meu galpão, né, 15 metros é a frente dele, né, de largura que esse galpão tem, e o pilar que compõe esse galpão, ele tem 6 metros de altura, e a inclinação do telhado é de 10 graus. Bom, essas dimensões são importantes, né, que a gente vai ver mais à frente, tá. Aqui o perfil que eu irei utilizar, tanto para o meu pilar quanto para a minha viga, né, que eu adotei uma viga de cobertura de alma cheia, foi um perfil laminado tipo I. Bom, e aí, antes da gente começar a fazer a análise do dimensionamento, né, eu preciso entender as cargas que existem na minha estrutura. Primeiro, eu preciso levar em consideração as cargas permanentes. Então, eu faço uma soma das cargas que existem na minha estrutura. Então, levo em consideração a carga das telhas, dos contraventamentos, das terças e tirantes, se houver, e a carga da viga e da coluna. Bom, com essa soma, né, eu obtive um valor de 2,70 quilonewtons por metro. Vocês devem fazer isso, né, lembrando que muitas dessas cargas vão vir em área, e aí, essa carga em área, vocês precisam tirar a carga referente ao pórtico do galpão. Então, aqui eu tenho um galpão, ele está segmentado em espaçamentos aqui, ó, em espaçamentos aqui, né. Vocês definiram esse espaçamento entre os pórticos, né, no projeto arquitetônico. No meu caso aqui, o espaçamento é de 6 metros, tá. E aqui eu tenho a frente de 15 metros, tá. Então o que acontece? Eu tenho uma carga diária, né, na minha na minha estrutura, né, eu obtenho esses valores aqui, normalmente em quilonewton por metro quadrado. A maioria deles vão ser assim, tá. Vai acontecer que no elemento da coluna e das vi da coluna e da viga, você tenha o valor em quilonewton por metro, ok? Que é o valor do pilar. Eu recomendo que vocês coloquem tudo em área, tá, e depois converta para o valor linear. Esse valor de área, ele vai estar sendo aplicado aqui nessa região entre os pórticos, tá, concorda comigo? Você tem ali a estrutura das telhas, você tem o contraventamento, né, e você tem ali também as terças e o tirante, se houver tirante, tá, e a viga e a coluna. Então, eu tenho essa carga distribuída ali em área, tá, lembrando que eu estou vendo isso aqui de cima, tá. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor total que eu obtive aqui, né, o valor de Q, né, de área, o valor que vai ser dado em quilonewton por metro quadrado. E eu multiplico isso aqui, né, pelo valor da distância entre os pórticos. Então eu vou tirar esse comprimento aqui, eu vou simplesmente retirar esse comprimento aqui para ter, né, a minha carga distribuída neste comprimento aqui, que é o comprimento que eu quero, né, em cima do pórtico, ok? Então eu faço isso tanto para as cargas permanentes, como para a sobrecarga de cobertura. Eu sei que o valor da sobrecarga de cobertura, que está lá definido no anexo B da NBR 8800, que é no mínimo 0,25 quilonewtons por metro quadrado. Então, da mesma forma, eu pego esse valor de carga, né, quilômetro por metro quadrado, e multiplico pela distância entre pórticos, tá? Que aí eu vou ter uma carga
linear distribuída em cima do meu pórtico, né. Então, se eu multiplicar isso, né, 0,25 por 6 metros, eu vou ter 1,5 quilonewtons por metro. Então, eu obtive esses 2 valores de carga. Quando a gente vai, né, analisar esse tipo de pórtico, né, a NBR, né, muitas das nossas análises na engenharia, né, ela é feita de primeira ordem, né, e acaba que a gente sabe que as nossas análises de primeira ordem consideram que o alimento é totalmente perfeito, e isso não é real, né, a gente sabe que existe, imperfeições nesses elementos, tá, e, a gente precisa, né, considerar esses efeitos, né, para ter uma assertividade, na análise em que a gente está realizando, tá. Então o que que a gente faz para considerar isso, né. Hã, a gente tem um deslocamento horizontal, tá, entre os níveis superior e inferior do galpão, equivalente à altura desse galpão dividido por 333, tá. E esses efeitos, né, desses deslocamentos, essas deslocabilidades, né, a gente pode levar em consideração, aplicando uma força horizontal equivalente, que vai ser chamada de força nocional, que vai ser igual a 0,3% das cargas gravitacionais. Então, qual seriam as cargas gravitacionais que existem na minha estrutura? A carga permanente e a sobrecarga, né. Se a gente observar aqui, a gente tem justamente essas cargas gravitacionais, né. Então a gente soma essas 2 cargas, né, e multiplica aí por 0,3%. Então no nosso caso aqui, nesse caso aqui específico, deu 0,25 quilonewton. Então essa força, ela vai ser aplicada aqui no topo, né, da minha coluna, né, bem nessa extremidade aqui, né, trazendo essa deslocabilidade na minha estrutura, tá, esses efeitos. Bom, passando disso, a gente tem que levar em consideração também a ação do vento, né. No caso de vocês, né, eu pedi para vocês considerarem um valor de vento único, tá, então a distribuição vai ser uniforme em todo o pórtico. Vocês vão considerar um único vento, tá, então vamos supor que o vento de 0 e 90 graus, no caso de vocês, vão ser iguais, equivalentes, tá. Nesse caso específico, a gente tinha, né, a gente fez todo um cálculo, né, houve um cálculo aí da hipótese do vento a 0 e a hipótese do vento a 90, né. Na última aula eu havia explicado, né, qual é a diferença desses ventos, né. Aqui embaixo tem um esquema que mostra exatamente o que que seria isso, né, a gente tem um vento incidente na fachada da edificação, que a gente considera como vento 0 graus, e um vento incidente na lateral da nossa estrutura, que a gente considera como vento de 90. Esses ventos, né, as direções dele aplicam pressões de forma, diferenciada, né, a gente calcula, né, realiza esses cálculos, né, tem todo um roteiro para fazer ele, né, leva em consideração a altura, o vento básico, enfim, as regiões, né, como estão listadas aqui, C1, C2, E, F, I, A1, A2, A3, né, então a gente tem umas regiões ali nas estruturas, que a gente faz considerações, né, para determinar, essas 2 hipóteses, tá. Bom, nesse caso a gente tem essa configuração, né, do cálculo de vento, né, então a gente tem essa distribuição na lateral do pórtico, né, esquerda e direita, na cobertura, né, isso é importante, observa que como as cargas estão, no sentido oposto à carga, gravitacional, isso significa que a gente tem uma sucção aqui na nossa estrutura, tá. Aqui a gente pode observar a sucção na cobertura e nessa lateral aqui, tá, nessa lateral aqui, e aqui a gente tem um vento sob pressão, né, atuando sobre a parede do meu edifício. Bom, com isso eu criei as combinações mais críticas que havia no meu projeto, tá. Então a primeira considera as cargas gravitacionais e a força nocional,
a gente despreza aqui o vento, tá? Então aqui a gente tem a carga permanente e a sobrecarga. Aqui a gente já considera o vento mais as cargas, permanentes e sobrecarga, tá? Então, a gente tem o vento de 0 e aqui considera o vento de 90. Lembrando que esse vento de 0 e de 90, eles não se combinam, tá? Eles são considerados de forma separada nas combinações, tá? Peguei as mais críticas, é claro que tem mais combinações, né? A gente considera a combinação somente permanente, né? A sobrecarga mais o vento, enfim, enfim. Eh, Então aqui eu peguei as mais críticas, né, que foram essas 3, né, que dão valores que a gente sabe, né, a gente intui que são valores maiores, né, justamente pelos valores de cargas que a gente tem, né. E considerando também que a gente tem, sucção, né, sucção são cargas negativas, né, porque está oposta à carga da gravidade, então eles acabam reduzindo o valor das cargas gravitacionais, né. Então a gente tem que ponderar isso também, né. Então, fazendo essa análise, vou trazer aqui para vocês, né, o nosso F2 com essas considerações. Então, vou trazer aqui, como eu havia dito, tá, o F2 ele traz ele faz considerações em 2 dimensões, né, como vocês bem sabem. Então aqui eu trouxe as cargas, ok? Aqui não tem como a gente colocar a carga reta, então eu tive que colocar de acordo com a inclinação da estrutura, tá? Então eu coloquei uma carga distribuída, ok? Que equivale àquela carga que foi apresentada anteriormente, que é a primeira combinação. Aqui a segunda combinação e aqui a terceira, ok? Então eu trouxe todas essas cargas. Se a gente fizer a análise aqui, a gente tem as cargas, ok? A gente tem as cargas normais, tá? Aqui a gente vê as reações de apoio e de todos os elementos. Porém, como eu estou fazendo uma análise no pilar, eu tenho que verificar o valor de carga no pilar, tá? Como eu tenho vento, pressão de vento diferente na parede, né, da esquerda e da direita, que há valores diferentes, a gente vai acabar encontrando também valores diferentes. É por isso que a gente tem, né, uma força normal aqui de 42,7 e aqui de 43, tá? O mesmo vai equivaler para as outras combinações, isso vai se refletir ainda mais por causa da consideração das hipóteses de vento, tá? Então aqui a gente tem essas análises, né? A gente tem força cortante também e, o momento fletor, tá? Então eu tenho que considerar aqui o maior momento fletor, né, eu tenho que considerar o maior, esforço normal para fazer essa análise, tá? Então aqui eu tenho os valores aqui, aqui, a gente já pode fazer essa consideração, tá? Observa que o primeiro dá o valor maior de momento fletor, né, e também de força normal. Vamos ver isso aqui no F2. Abrir aqui. Então, no F2, né, a gente tem 82,2, né, aqui não dá para ver muito bem, deixa eu aproximar aqui. Aqui deu 58,8, aqui está dando uma carga maior, né, engraçado, isso aqui não tinha dado esse valor todo, e aqui deu 83,1. Pode ser que eu coloquei uma carga diferente aqui, tá, gente? Pode ser isso. Mas, na verdade, estava dando maior nesse lado aqui, tá? Aqui também tinha dado maior, né? Essa carga aqui dessa parede ficou diferente. E aí, com essas considerações, né, eu vou adotar esse valor aqui, que eu devo ter errado na hora de lançar as cargas aqui, né, principalmente as cargas em cima da viga inclinada, né, eu posso ter considerado esse valor de 2,8
61, né, e foi errôneo, né, que eu tenho que colocar ela inclinada. Mas enfim, né, tem que dar esse de cima que vai dar 82,1, tá. Bom, e aí eu começo já a fazer o meu cálculo. O pré-dimensionamento vocês já fizeram, né, aqui eu vou fazer novamente, né, vou pegar a altura do pilar, né, que é 6 metros, no caso eu colocar em milímetros, né, dividido por 20 dá 300 milímetros. Então eu vou escolher um pilar, né, como eu estou adotando uma coluna em perfil I, laminado, eu vou adotar esse tipo de perfil W310 por 38,7. Então 310 é a altura total do meu perfil, tá. E aqui estão as propriedades desse perfil. Eu passei uma tabelinha para vocês, vocês definiram, né, o perfil de vocês, então é simplesmente trazer essas propriedades, tá. Aqui eu trouxe, né, o detalhamento desse, né, de algumas geometrias, né, que serão necessárias, né, como o raio da mesa, né, com a alma do perfil, tá? Isso aqui é importante da gente verificar, né? E as outras características, a área, né, da seção bruta, inércia em X, em Y, né? Essas considerações a gente vai precisar para o nosso cálculo. Bom, e aqui, né, fazendo a consideração do aço que eu estou utilizando o ASTM A572 grau 50, tá? Então ele tem um FY de 345 MPa e o FU de 450 MPa. Bom, a escolha do aço, né, como eu havia já comentado em outras aulas, ela vai de acordo com o que a gente tem disponível no mercado, tá? Então, se o fabricante ele dispõe de aços de determinada categoria, a gente tem que avaliar qual que vai ser adequado para o nosso projeto, tá? Bom, aqui a gente entra, antes de começar o cálculo, né, principalmente da compressão, a gente precisa fazer a verificação das BUTs, tá? Se a gente for na norma, só entrar aqui na norma aqui para vocês. Antes, gente. Se a gente for na norma aqui, 8.800, aqui é o capítulo que fala sobre a compressão, tá, certo? E aqui ele fala: "Deve ainda ser observado as condições estabelecidas em 5.13.4 relacionado a limites BUTs". Então ele fala a respeito, né, das considerações, né, que a força solicitante é de compressão, ela deve ser menor ou igual que a força resistente, né, aí estabelece o cálculo da força resistente. E a gente ainda deve verificar, né, os limites dos BUTs. Então se a gente for nesse tópico, nesse índice, a gente vai chegar aqui, né, onde ele fala sobre o índice dos BUTs, tá? E ele fala que o que for aplicado e fala que o L é o comprimento destravado e não deve ser superior a 200, né? Então o que que ele fala? Ele fala que o índice de BUTs, né, das barras comprimidas é K vezes L dividido por R. Lembrando que o K é o coeficiente de flambagem e o L é o comprimento da barra, né, destravado. E o Rzinho, né, é o nosso raio de giração. Bom, eu tenho 2 eixos da minha peça, X e Y, né, na posição dele, e eu preciso fazer a análise nessas 2 direções, tá? Então, se meu elemento estiver travado, né, pode ser que o valor de K se torne diferente, né, como vocês já viram, e o valor de L, também vai se diferenciar. Bom, então se eu voltar aqui, né, eu vou ter 2 verificação, LX sobre RX. Aqui, como o meu elemento, ele não está travado, tá, eu não estou considerando nenhuma peça travando ele aqui, né, principalmente na outra direção, né, no Y, então ele
está destravado. Ele está destravado, o valor de K, tanto em X quanto em Y, é 1, tá? Então, eu tenho o LX sobre RX, tá? O RX a gente obtém das propriedades do material. Nesse caso, o meu valor é 3,14. Então, fazer essa divisão dá 46, que é menor que 200. Ok, então, beleza, verificou. Agora eu vou para o LY sobre RY. Então, o meu RY é 3,82, tá? Aqui eu coloquei tudo em centímetro, tá, gente? Lembrando só desse critério, porque o RY e o RX, eles são dados em centímetros, tá? Então, aqui nessa divisão, a gente obtém um valor de 157. Então, passou também, né, que é menor que 200. O próximo passo do nosso cálculo é avaliar o fator Q, né, que é o fator que está relacionado à flambagem localizada do elemento que compõe o perfil. Então, a gente tem a mesa e a aula, que a gente precisa fazer essa verificação. Então, vou primeiro verificar a mesa, tá? Então, entrando na norma, aqui, gente. Entrando na norma aqui, né, em flambagem local, né, o anexo F, a gente tem que o Q ele é definido como QS vezes QA, lembrando que o QS é relacionado aos elementos AL e o QA os elementos AA. O elemento AL é aqueles apoiados e livre, o AA é os elementos apoiado. Então, no nosso caso, o perfil I, os elementos apoiado e livre é a metade da mesa, tá? Das mesas que compõem esse perfil, e o AA é a alma, né? Que estão travados ali pela mesa. Então, começando pelos elementos comprimidos AL, a gente tem uma tabelinha aqui, né? Que vai descrever o valor de esbeltez limite para esses elementos. Como eu estou verificando, no primeiro caso, elementos apoiados e livres, né? Eu tenho que identificar aqui, né, entre esses grupos que são me apresentados, de 3 a 6, qual que se encaixa. Eu tenho um perfil I, seção I, laminado, tá? Então, aqui, a primeira não é, que está relacionada às cantoneiras. No quarto, a gente tem mesmo de seção I, H, T ou laminados, então é esse aqui que a gente vai entrar, tá? Então, a gente tem aqui o perfil laminado, né? E o valor limite de esbeltez é esse daqui, 0,56 vezes raiz de E sobre FY. Aqui, perceba que eu tenho que pegar o valor de esbeltez do elemento em si, né? Ele vai ser o B, né? Que é a metade da largura da mesa sobre o T, né? Que é a espessura dela. Então, voltando aqui para o meu caso, né? Eu trouxe aqui essa relação, então eu tenho a esbeltez do elemento em si, B sobre T, que deve ser menor que a esbeltez limite estabelecida pela norma, 0,53 vezes raiz de E sobre FY. Bom, calculando a esbeltez em si do elemento, eu sei que a largura da minha mesa é 165, né, milímetros. Então, eu tenho que pegar isso à metade. E a espessura é 9,7. Estou fazendo essa divisão e vou encontrar um valor de 8,51. Fazendo o cálculo para o limite, né, eu vou encontrar, lembrando que o E é o modo de elasticidade do aço, é 200.000 MPa, tá? Eu compatibilizei, né, para ficar conforme o valor, né, do, do FY. Então, aí eu encontro um valor de 13,48. Então, a gente observa o seguinte, que 8,51 é menor que 13,48. Aqui saiu errado, tá, gente? Não é igual, não, ele é menor,
tá? Então, ele verifica. Se verifica, isso significa que não vai ocorrer a flambagem localizada na mesa. Então, o nosso QS é igual a 1. Bom, agora calculando o elemento alma, se a gente retornar aqui, retornar aqui, só um instante, gente. Se a gente for no elemento alma, a gente tem, né, esses dois subgrupos. Então, a gente tem, vamos ver qual que entra no nosso caso. Aqui mesas ou almas de seção tubulares retangulares, não é o nosso caso. Lamelas e chapas de diafragma entre linhas de parafuso, não é, que seria essas chapinhas aqui. Almas de seção IHU, aqui ele não especifica se é soldado ou laminado, então entra todos os tipos de caso. Então, a gente tem esse aqui, que é a representação do nosso perfil, digamos assim, né, que esse é laminado, né, a gente vê o raio aqui entre a mesa e a alma, né, e a gente tem o valor limite, né, dessa esbeltez, que é 1,49 vezes raiz de E sobre FY. Então, fazendo esse cálculo aqui, tá, eu tenho, né, a esbeltez da minha alma, né, comparada com a esbeltez limite. Bom, então, a esbeltez limite para elementos laminados, tá, ele vai pegar a altura desse elemento, e nesse caso, tá, em específico, eh, eu tenho que pegar a altura da mesa, vou voltar aqui para vocês verem, entenderem mais ou menos. Eu tenho a altura da minha alma, né, que seria os 291, porém, né, se a gente for lá olhar, né, o que a norma traz, ela traz essa altura desprezando esse raio aqui entre os 2 elementos. Então eu tenho que pegar somente essa alturinha aqui. Então, eu tenho que desprezar esse raio, eu tenho que tirar esse raio aqui, tá. Então, eu pego esse 291 e subtraio por 2 vezes o raio, né, porque eu tenho um raio aqui e o raio aqui embaixo para pegar a altura, desprezando essa curvatura, tá. Então, voltando para o nosso cálculo, eu vou ter uma esbeltez de 46,72 e fazendo a esbeltez limite, eu vou achar um valor de 35,87. Então, o valor, né, de esbeltez da peça em si, ele é maior do que a limite. Então, ele não passa, né, isso significa que a gente tem uma flambagem localizada nesse elemento e a gente precisa fazer a redução para avaliar, né, o quanto que a mesa é reduzida com essa flambagem localizada, tá? Então a gente precisa determinar o valor de QA com uma relação entre a área efetiva, que é a área que realmente resiste ao esforço, e a área bruta desse elemento. Então eu preciso calcular a área efetiva, que vai ser a área bruta menos a a largura, né, do elemento B, né, real, menos BF, que é o que a gente precisa encontrar, né, qual que é a largura realmente que resiste a esse esforço, vezes a espessura. Então, para eu determinar essa largura BF, eu vou ter que utilizar esse cálculo. Então, eu vou pegar 1,92 vezes a espessura, vezes a raiz de o modo de elasticidade do aço dividido por sigma, tá? Que é uma tensão relacionada aí, a essa redução, tá? Menos, né, isso tudo multiplicado por 1 menos Ca sobre P sobre T, né, que é a esbeltez do elemento, vezes a raiz de E sobre sigma, tá? Isso tem que ser menor do que a largura do elemento em si. Então, eu vou voltar aqui, tá?
Se deu menor, a gente sempre volta aqui e verifica os grupos, tá? O grupo que eu estou analisando é o grupo 2. Então, eu vou vir aqui, vou procurar qual que é o grupo 2. O grupo 2, ele está depois aqui, né, na verdade. Depois dessa tabela. Então, elementos A, né, se for, né, como eu havia dito, a gente calcula essa relação. Aqui é a fórmula de B. E aqui vem, ó, onde CA é o coeficiente igual a 0,38 para mesas ou almas de seções tabulares, não é o nosso caso. O nosso caso é esse valor de 0,34, que vai servir para todos os outros elementos, tá? Em nosso caso, né, a gente tem um perfil I, então é isso. O sigma é a tensão que pode atuar no elemento analisado, né, que é a tensão realmente que leva ele à flambagem, tá? Então, esse valor, ele é tomado igual a Q vezes FY, tá? O Q, ele é obtido através da análise que a gente faz posteriormente, né? Então, a gente adota aqui um valor de 1, né? De maneira conservadora, né? A gente acaba, em vez de calcular o Q, a gente acaba igualando essa tensão à tensão FY do elemento, tá? Porque esse aqui, ele teria tensão aí de ou elevar essa carga, né? Ou reduzi-la, né? Dependendo do caso. Então, se a gente tomar como conservador, a gente vai estar com maior valor de carga aí, FY. Então, eu vou pegar esse valor, tá? Eu já coloquei aqui, né? As minhas considerações e vou calcular. Então, substituir tudo aqui, tá? Lembrando que eu tenho que ter uma compatibilidade nos valores, tá? Eu coloquei espessura em milímetros, tá? Tomei esse cuidado. Aqui a gente não vai ter unidade, né? Mas a unidade do valor de E e do valor de FY tem que ser compatível, né? Para a gente poder ter a divisão correta. Aqui é tudo adimensional, ok? Então, o que vai dominar na equação é a espessura, tá? Então, fazendo esse cálculo, BF é igual a 221,15 milímetros, que é menor do que a largura do elemento, que é 271, né, que é a largura da mesa. Então, perfeito. Deu menor, então a gente continua o nosso cálculo. Então, assim, com o valor de BF, né, e com o valor de B, a gente calcula a área efetiva. Lembrando que a área bruta, tá? A gente precisa calcular, né? Então, eu tenho a área bruta aí de 4.970, coloquei em milímetros ao quadrado, tá? Então, fazendo os cálculos aí, a gente acha um valor de 4.680,87 milímetros ao quadrado. Agora, você perceba que a área bruta foi reduzida, né? Então, eu tive uma redução considerável dessa área bruta, tá? E fazendo a relação entre os dois, né? Voltando na equação QA, eu vou encontrar um QA de 0,94. E aí, voltando para a minha equação do Q, né? Eu vou encontrar um valor de 0,94. Bom, a força NE, né? É a força elástica do elemento, né? Então, a gente vai precisar do anexo E para a gente calcular essa força, né? Ela considera a flambagem elástica, né? Então, a gente precisa saber qual que é a simetria do elemento, né? No nosso caso, como a gente está no perfil I, é duplamente simétrica, tá? Então, a gente precisa verificar a flambagem por flexão em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então, a gente vai utilizar essas duas equações e, além disso, a gente precisa calcular a flambagem por torção, né? Em relação ao eixo longitudinal Z. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui. Então, a primeira forma, a primeira equação, é essa equação, né, que a gente precisa ter o valor da inércia, né, em relação a x, o valor de kx, lx, né. Eu já disse de antemão lá na verificação das BUTs, que esse valor de k é 1, tá? Vai ser 1 tanto para o eixo x quanto para o eixo y. Então, eu lanço aqui os valores. Observe que eu coloquei, né, as minhas unidades em Newton por milímetro ao quadrado, né, que é o valor de MPa aqui.
O valor de comprimento eu também coloquei em milímetro, tá? O valor da inércia, que é dada em centímetro, a quarta, eu coloquei em milímetro a quarta, então eu multipliquei por 10 a quarta, tá? E com isso eu consigo, opa, calcular, travou aqui, tá, gente? Calcular o valor de NEx, que deu 4.705,05 quilonewtons, tá? A gente, no final, né, desse cálculo aqui, a gente encontra um valor grande, tá? E aí vocês têm que dividir por 1.000 para encontrar em quilonewton, ok? Eu faço a mesma coisa para o NE, agora considerando o valor da inércia em relação a Y, né, que é 727. Transformo também em milímetro, a quarta. Calculo, vai dar 398,62 kN. Agora, o cálculo de NEZ, a gente precisa, né, do R0, né, que é o raio de giração, em relação, né, a esse eixo, né, Z. Eu preciso calcular, eu preciso ter, né, o CW, né, coeficiente, que é em relação ao empenamento, né, propriedade de empenamento do material, isso também é dado na propriedade dele, tá? Então, nesse caso em específico, aí preciso o valor de J, né, nesse, em relação à torção. Então, o único que eu preciso calcular aqui, né, é o R0. E o R0, ele é a raiz de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Então, eu jogo isso aí, né, faço os cálculos, eu vou obter 13,68 centímetros, tá? Vou passar tudo para milímetros nesse cálculo, como eu fiz nos demais, tá? Então, 336,8 ao quadrado, né? Jogo todos os cálculos aqui, o coeficiente de valor de empenamento, tá? O valor da torção, né? Inércia à torção. O valor de G, né? Que é um módulo, um módulo transversal do aço, né, é sempre o mesmo, 77 MPa, né, giga, né, mas aqui eu estou usando Newton por milímetro ao quadrado. Se não me engano, aqui está faltando mais zero, tá, gente? Se eu não me engano, esse 77 ele é dado em giga, né? Tá faltando zeros aqui, tá? Dá 570,61 kN, ok? Eu tenho o meu NE, ele vai ser o menor desses 3 valores, tá? Que é o mais crítico que eu tenho. Então, a gente intui por esses valores que a flambagem que irá ocorrer nesse elemento vai ser a flambagem por flexão, né, em relação ao eixo X, que é o valor menor que a gente tem. Então, com isso, a gente consegue calcular o fator Q, tá? Que vai depender da flambagem lambda zero, tá? Então, esse lambda é calculado pela raiz de Q vezes a área bruta da seção vezes FY dividido por NE. Então, joga aqui o valor, né? Lembrando que eu estou usando tudo em Newton e milímetro, tá? Então, transforma a área em milímetro ao quadrado, né? O FY em Newton por milímetro ao quadrado e a força também por Newton. Então, eu vou encontrar um valor de 2,01. Bom, se a gente for analisar com relação a ao valor de Q, né, ele pede para a gente tem esses 2 cálculos, né, para valor de Q, e ele pede para a gente verificar, né, com relação ao índice de desbeltez reduzido lambda zero. Então, como meu lambda zero deu 2,01, ele deu maior que 1,5. Então, eu tenho que utilizar essa formulação para calcular aqui. Então, eu vou utilizar justamente essa formulação, vou substituir os valores aqui, né, lambda zero, 2,01 ao quadrado, vou obter 0,271. Pronto, com isso, eu tenho todos os dados para calcular, né, a força axial de compressão resistente de cálculo. Então, eu tenho o valor de Q, da área bruta e do FY. E o valor de redução, né, o coeficiente de redução.
que vai ser 1,10. Então, jogando tudo isso aqui na equação, eu vou obter um valor de 317,96 kN. Lembrando que depois de fazer esse cálculo, eu tenho que dividir por 1000 para achar o valor em kN. Bom, então esse é o meu valor de resistência. Agora eu vou calcular o momento fator de resistência de cálculo. Então, eu vou fazer primeiro o FLT. Para fazer o FLT, eu tenho que primeiro determinar a esbeltez desse elemento, considerando o comprimento destravado dele. Então, eu pego como comprimento destravado, divido por RY. Então, eu pego o comprimento da coluna, 6 metros, e divido pelo RY, 38,2, dá 157,07. Faço o LP, tá? Só para vocês terem uma noção, eu venho aqui no anexo G, eu tenho uma tabelinha que me mostra as relações de cálculo que eu preciso fazer, os parâmetros referentes ao momento fletor, Então, analisando essa primeira aqui, ó, seções Y e H com 2 eixos de simetria, refletida em relação ao eixo de maior momento de inércia, tá? Como a gente está fazendo no plano do pórtico, a gente não está analisando a outra direção, que seria a direção YZ, a gente está analisando XZ, seria o maior momento de inércia, que é o eixo X, tá? Então, a gente faz a análise nesse quadro aqui, tá? E aí, a gente tem os 3 estados limites que a gente precisa analisar, o FLT, FLM e FLA. Então, no FLT, eu preciso calcular a esbeltez do elemento. Então, comprimento destravado sobre RY. O lambda P, que é o primeiro limite que a gente tem, para a gente verificar se ele está no estado plástico. Ou, aí a gente calcula o lambda R, caso o lambda P seja menor do que o lambda, E aí a gente tem que ver a nota 1, E aí a gente vai verificar se a gente se a gente vai precisar calcular um MR, o M crítico, que aí ele não está mais na sua plasticidade. Então, eu vou calcular o lambda P, 1,76 vezes raiz de E sobre FY, calculo aqui, vai dar 42,38. Bom, eu estou achando que esse R aqui está errado, tá, gente? Que eu acho que eu utilizei outro lá em cima, o resultado está certo. Só para verificar aqui, tá, gente? Aqui, ó. Aqui dá para a gente ver. Aqui dá para a gente ver. É 13,82, só que é em centímetros, Aqui eu estou usando tudo em milímetros. Certo, é isso mesmo. Aqui eu estou usando 38,2 milímetros, tá, gente? E aqui também está em milímetros, Então, é isso mesmo, dá 157. Bom, então, a gente tem que esse lambda, ele é maior do que o lambda P. Então, a gente precisa ir para outra análise, Então, a gente vai para outra análise que a gente tem que calcular o lambda R, E lá naquela nota 1 que eu mostrei para vocês, mostra justamente essa equação, tá? Que vai depender de todas essas propriedades do elemento, inércia em Y, torção, o coeficiente de temperamento, E esse coeficiente beta 1, tá? Então, beta 1, eu vou calcular através dessa forma, Fy menos sigma R, vezes o módulo Wx desse material, dividido por o módulo de elasticidade vezes o J. Bom, o sigma R, ele é a tensão residual desse material. De forma conservadora, a gente usa 30% do valor de Fy. Então, é basicamente multiplicar por 0,3 o valor da minha resistência ao escoamento do aço. Então, vai dar 345 menos 0,3 vezes 345. Coloco os demais valores, vou obter aí 0,05. Com isso, a gente tem condições de calcular esse valor de lambda R, que vai dar um valor aí de 119,27. Bom, então a gente percebe que o valor
né, da esbeltez desse material, ele é maior, né, do que o lambda R. Então a gente vai precisar, para calcular o MRK, que seria a resistência, o momento fletor resistente característico desse material, ele vai ser igual ao o momento fletor crítico, né, MCR. Então, para determinar o MCR, eu vou precisar calcular essa equação. Então, eu vou precisar do CB, né, do módulo da elasticidade, momento de inércia em relação ao eixo Y, né, o comprimento destravado, LB, né, e os demais parâmetros. Então, aqui, os demais parâmetros a gente tem, né, a gente tem enfim, a gente tem essas propriedades. O único valor que a gente não tem nessa equação é o CB, que ele é um coeficiente, né, do diagrama de momento desse elemento, tá? E que nesse caso é 1,67. Mas por que que é 1,67? Deixa eu só passar aqui. Ele é 1,67 através dessa tabelinha aqui, tá? Que é uma tabelinha retirada do livro do Facuri, né? Onde ele traz os diversos carregamentos e diagramas, né, que a gente tem desses elementos fletidos, né? É claro que ele traz aqui para vigas, né, que é a mais comumente utilizada, né, mais recorrente, e isso pode ser facilmente utilizado para colunas, por que não? Só porque a coluna está em pé, a gente não pode aplicar? Pode sim. Então, a análise que a gente tem que fazer é verificar, né, o nosso diagrama de momento fletor da peça e verificar, né, com base nesses diagramas apresentados aqui, tá? Então, perceba que o nosso, se a gente for lá no nosso F2, né, deixa eu só aproximar aqui, tá? Nosso F2, o nosso diagrama, ele tem um formato triangular, tá? Então, eu não tenho momento aqui, né, e tenho aqui. E eu sei que ele tem o valor de K igual a 1, né, ou seja, ele é apoiado, apoiado. Então, se eu observar aqui, ó, o diagrama que é parecido com ele é esse daqui, ó, esse daqui. E o coeficiente CB é 1,65. Eu posso calcular, professor, sem utilizar essa tabela? Pode. Você pode fazer uma regrinha de 3, né, e ir calculando. A própria norma, ela já traz também uma equação para você calcular, né? Deixa eu mostrar aqui. Você tem também os cálculos referentes ao CB, né? A norma traz os parâmetros, mas ali nessa tabela ela já facilita, né? Aqui, ó. Ela facilita esse cálculo. Em vez de eu calcular através dessa equação aqui, né? Determinar o MA, o MB, o MC, conforme o diagrama, né? Eu já tenho os valores já pré-estabelecidos, tá? Naquela tabela, já me dá todos esses parâmetros aqui de acordo com o formato do meu diagrama, né? Já calcula ali para a gente, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta para simplificar o nosso cálculo. Dito isso, né, voltando aqui, meu CB deu 1,67. Então, eu vou jogar na forma, né, vou colocar todos os meus valores, lembrando que eu estou colocando em Newton e milímetro, tá? Então, eu jogo aqui, faço todas as conversões. O meu MCR vai dar 145,64 kN vezes metro. Lembrando que no final do cálculo, eu ainda tenho que dividir por 1000. Bom, então esse é o meu valor de MRK, tá? Para essa instabilidade. Agora a gente vai para a segunda instabilidade, que é o momento fletor, né, a flombagem, né, local da mesa. Então, primeiro vou determinar o lambda, né, desse elemento, que é B sobre T, a gente já calculou isso, né, deu 8,51. O lambda P vai ser 0,38 vezes E sobre FY, a raiz, né, isso vai dar um valor de 9,15. Ou seja, o valor de lambda é menor que o lambda P. Então, ele está na zona plástica ali, então o MRK vai ser igual ao momento de plastificação desse material. Então, o momento de plastificação vai ser o módulo Z vezes o FY, né? Repetir duas vezes, né? Mas o valor vai dar 212,313. Faço isso
também para flambagem localizada da alma. A gente já calculou essas BUTs, né, do elemento alma, da 46,72. O lambda P é igual a 3,76 vezes raiz de E sobre FY, né? A gente vai obter um valor de 90,53. E aí, novamente, a gente vai encontrar um lambda menor que lambda P. Então, a gente cai na classificação do material, que é o mesmo valor que a gente calculou anteriormente para FLM. Então, vai dar 212,313. E aí vem a grande questão. Qual que é o valor que a gente vai utilizar para calcular o momento resistente desse material? Vai ser o menor valor, né? O mais crítico. O mais crítico deu o FLT. Então, o meu MRD, que é o momento fletor resistente de cálculo, eu vou pegar o MRK, né, que é o momento fletor resistente característico, né, de uma das instabilidades e dividir por 1,10, né? Isso significa que o material ele vai ter, né, uma estabilidade de FLT, né? Então, eu vou ter um valor de 132,40 kN vezes metro, que vai ser a minha resistência desse material à flexão. Bom, depois disso, eu faço as combinações de esforços. A primeira análise que eu tenho que fazer é a relação de MSD sobre MRD. Então, eu pego o MSD do diagrama que a gente obteve para ele, né, daquelas combinações. Então, deu 42,97, divido pelo momento, pelo esforço normal resistente de cálculo, 317,8, dá 0,335, que é menor que 2, né? Como sendo menor que 2, a gente usa essa equação para fazer a combinação, tá? Se fosse diferente, né, a gente não teria esse 2 multiplicando aqui, tá? Então, eu pego NSD, de novo, né, divido por 2 vezes NRD, mas, como eu estou fazendo uma análise apenas do momento fletor em relação ao eixo maior NS, tá? Então, eu vou ter o cálculo só de MX, tá? Eu não tenho a parcelinha do MY. Então, MX sobre SD, MX SD sobre MXRD, tá? Isso tem que ser menor ou igual a 1. Então, eu coloco todos os valores aqui, tá? Lembrando que o MXSD também é o valor da solicitação, tá? Então, deu 82,01, tá? Dividido pelo valor de resistência que a gente acabou de calcular, 182,40. Isso vai dar 0,69, que é menor que 1. Ok, passou, verificou. Caso não passasse, a gente teria que tomar alguma medida, né? E aí verificar onde que a gente seria uma solução viável, né? Por exemplo, a gente percebeu que a instabilidade dessa peça na flexão é o FLT. Talvez a gente poderia buscar um travamento ali no elemento para aumentar, né, a resistência à flambagem lateral por torção, tá? Poderia ser uma opção, mas aí teria que ver o caso do projeto. Ou, se não, a gente muda o tipo de perfil, né? Coloca um perfil ou maior, né? Mais robusto ali na alma, né? Para dar mais rigidez, né? Ao material. Porém, né? Aqui a gente sabe que o melhor é tratar esse FLT, né? Então, seria melhor colocar um travamento, né? Mas como deu menor, né? Aqui verificou, a gente não precisa fazer nada. Então é isso, gente. Além disso, tá? Vocês têm que calcular, fazer a verificação de cisalhamento. E segue o mesmo rito, tá? As mesmas considerações que vocês já viram, tá? Deve ser verificado para o esforço cortante, tá? Só que o esforço cortante ele não entra em combinação, é só determinar, né, as considerações do esforço cortante, né? Então, verificar o valor de lambda, né, o lambda P, né, e fazer aquelas verificações e calcular, né, o valor, né, de VRT, né, o esforço cisalhante de cálculo, e ver se passa, ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula.